a OVNI talvez seja muito simplista, né? Que objeto voador não identificado, mas sobre vidas em outros planetas. Agora eu entendo. Em outros planetas também é muito raso Falar ficar assim. só em outros planetas. Porque os outros planetas, criaturas em outros planetas, eu creio que há. Eu Você creio acredita? que realmente haja. Uhum. E por várias razões. Mas a grande maioria dos entes chamados de alienígenas, ou... Pastor, enquanto o senhor explica, fica à vontade. Sua câmera é essa. Vou ao banheiro que eu preciso. Tá bom, vá lá fazer o seu xixi que eu continuo aqui, tá bom? Então, a grande quantidade de seres que a gente vê, por exemplo, na Bíblia. A Bíblia é um livro que não acontece sem anjos. Ela tem anjos desde a primeira página. Você tem anjos. Você tem o conselho dos filhos de Deus, dos Elohim, participando do processo. Provérbios, no capítulo 8, diz que os filhos de Deus, os filhos da alva, linguagens e definições as mais variadas, mas falando de seres pré-humanos e pré-universicos que existiram antes do Big Bang, dessa ordem de coisas espaço-temporal existir, já havia outras criaturas de outras dimensões, de outras energias, de outros mundos paralelos. O nosso universo, que tem 14 bilhões de anos, é apenas um de muitos universos divididos por lâminas dimensionais. E aqui nesse nosso universo, você tem entes que vêm de outros planetas, de outras ambiências, onde houve favorecimento para determinadas formas de vida, como aqui na Terra aconteceu, nesses lugares também. E elas não são exatamente como nós. Frequentemente e naturalmente podem ser completamente diferentes de nós. E eu tenho absoluta certeza de que o são. Agora, restringir toda a vida que exista para além da existência humana consciente apenas a essa linha espaço-temporal do universo no qual a gente habita, que é filho do Big Bang de 14 bilhões de anos atrás, é muito reduzido. Porque, como eu estava dizendo aqui enquanto você estava ouvindo aqui. Uhum. Tem muitas outras camadas dimensionais. E hoje, a teoria das cordas na mecânica quântica nos apresenta pelo menos até 11 camadas dimensionais paralelas, só de mundos alternativos ao nosso. Que existem, que coexistem, não? Que coexistem. Aqui tá, eu estou separado por uma membrana em relação a isso tudo. Não são viagens estelares. Uma coisa é você aprender a pensar no espaço-tempo, onde esse universo é caracterizado pela quantidade de tamanho, de espaço incompreensível até para a mente da gente. Agora, isso aqui é uma besteira ainda. Tem várias outras camadas de existência dimensional que não são mensuradas por quantidade de tempo e espaço. São também outras que nem habitam espaço nem tempo. São atemporais, são intradimensionais, habitam outras realidades que nós não conseguimos ainda nem compreender, nem acessar. E como eu estava dizendo, a Bíblia está carregada dessas entidades, que na Bíblia são chamadas por nomes angelicais. Mas, por exemplo, você tem uma serpente, um réptil falante, com Adão e Eva. Lá no começo. Lá no começo. Aí a Eva come do fruto, vem toda aquela história e papapá, para que eles não tenham acesso à árvore da vida, comam e vivam para sempre nesse estado de deterioração. O Senhor colocou um querubim protegendo o caminho da árvore da vida. É um outro ente de uma outra dimensão, que quando ele é descrito no livro de Ezequiel, ele é uma aberração, com cara para frente, para trás, de tudo que é lado. É a mesma coisa no Apocalipse. E a Bíblia não faz a menor questão de melhorar essas criaturas. Sim, só descreve, né? Só descreve o que aconteceu, por exemplo, na presença do profeta Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, onde ele descreve aqueles girantes que rodavam uma bola dentro da outra, cheio de olhos, que era como ele chamava. Olhos que podiam ser só luzes. Para um homem de 2.600 anos atrás,
olhar para um negócio daquele, se eu mostrasse meu celular para um cara daquele, fazendo uma chamada ao vivo, eu de longe, com o pai dele, ele ia cair duro do chão, achando que era uma magia maligna. O Ezequiel ficou doidinho quando ele viu aquela coisa girando, com aqueles entes que tinham cara para frente, caras para o lado e cara para trás, pé para frente, pé para trás, asa e eram de outra natureza totalmente diferente. Ele olhou para eles e caiu duro no chão. E teve que ser despertado. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E aí foram seres que trouxeram uma mensagem do bem. Mas também existem seres de outras naturezas, energias e dimensões, e são múltiplas, estão para além da contabilização de quem quer que seja. Quem disser que sabe a quantidade disso tudo é mentiroso. Não sabe não nada. sabe, a gente não consegue saber nem o que está acontecendo no fundo do mar, meu amigo, nem no fundo do teu coração vai saber o que está acontecendo na multiplicidade multivérsica. É só um idiota que pode chegar a uma arrogância dessa. Deus me livre disso. Mas, pois bem, a Bíblia está carregada disso, e sem esses entes não haveria Bíblia no Velho Testamento, porque 98% de todas as manifestações sobrenaturais do Velho Testamento foram realizadas por esses entes de outras dimensões, chamados e apelidados de anjos, arcanjos, querubins, serafins, rodas, poderes, manifestações divinas de naturezas diferentes. Ou seja, posso dizer que a gente pode dizer, então, com outro nome, que tem extraterrestre no Antigo Testamento. Só tem. Só tem. A Bíblia inteira, as mensagens bíblicas, a maioria delas, isso não sou eu que estou dizendo, quem diz é o escritor de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento. Diz que a velha aliança, aquela de Moisés, nos foi dada através de seres de outras dimensões, de anjos. É Hebreus que está dizendo no Novo Testamento. Eu já vejo anjo de asinha, né? Mas aí... Aí tem de todo tipo, com asa, sem asa, que tem ente que é só uma bola. Só um olho. Que é só um olho gigante. Tem de tudo. Tem de tudo. Olha para o fundo do mar, que você vai ter uma ideia parca da variedade de criaturas, de criações e de expressões. Ontem eu até postei nos meus stories um ente que é um molusco, que sai de uma casca, que não sai do lugar. E ele é um pênis, mais ou menos desse tamanho, no fundo do mar. Molusco? Um molusco. É um pênis, com cabeça e tudo. E de vez em quando ele dá uma ejetada de bilhões de espermas. Meu Deus. Aí a fêmea, que está do lado também parada, dá uma outra ejetada de bilhões de óvulos. E aí eles deixam a fenomenologia do acidente acontecer. E desses bilhões, geralmente a média é de surgimento de 2 outros entes apenas, lá no fundo do mar. E a gente só veio saber disso agora. E isso é uma bobagem perto das trilhões de coisas que estão lá. Imagina nesse universo inteiro, quem é o arrogante que vai dizer, não, eu sei tudo o que acontece no universo por causa da Bíblia, ou por causa da astronomia, ou da astrofísica, ou da física quântica. Tudo isso ainda é jardim da infância. Meu Deus. Perto da grandeza de toda a criação. E você falou que muitos deles vêm para trazer uma coisa boa, mas tem os outros também do outro trazem lado. Coisas mais. Traz coisa ruim. São os demônios? Não. É o que a gente, tudo isso a gente chama demônio. O que nós chamamos de anjo traz coisa boa. O que nós chamamos de demônios são os que trazem coisas ruins. E tem os demônios que se disfarçam em anjo de luz para nos enganar e também ensinarem coisas ruins. Tem de tudo na variedade dessas comunicações. Você teve contato com o OVNI, né? Que você contou, né? Eu já com falei, OVNI, não, com em alguns lugares seres. eu vi. Eu vi a primeira vez com meu pai e 13 amigos. 13 amigos. Uma bola, que estava uma esfera, parada no céu azul, entre Niterói e Itaperuna, no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã. E meu pai parou o carro e disse, olha ali, aquela coisa absolutamente perfeita, esférica. E não era brilhosa, o sol estava forte, ela não brilhava. Não rebatia? Não batia, né? Não tinha rebatimento de luz, reflexo nenhum. E aí ela de lá, de repente, ela sai de lá e aparece aqui na cara da gente aquela coisa. Fazia um barulho, alguma coisa? Não. Nada, só... Nem fumaça, nem barulho, nem nada, nem tempo. Ela estava lá, eu pisquei, ela estava aqui, na cara da gente.
E eu me sentindo olhado. Eu tinha 14 anos de idade e eu falei, meu Deus, essa coisa que enxerga. Ela está me vendo. Parecia que a gente estava trocando consciência. Alguma informação telepática. Eu tinha certeza que eu estava sendo enxergado. Assim como eu estava enxergando. E todo mundo viu que estava com vocês? Todo mundo. Os 13. Todo mundo perplexo. Os 14, né? Aí eu virei para o meu pai, que era um sujeito extraordinário, desassombrado e lúcido. Eu falei, o que é isso, pai? Aí ele falou, filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí ficamos parados olhando, de repente aquilo fez assim, ó. Sumiu. Simplesmente foi como veio. A outra vez eu estava numa aula de física, conversando com o meu professor de física em Manaus, quando eu ouvi aquela gritaria lá fora, e a gente correu para a janela, no segundo andar, estava todo mundo olhando para cima, e meu amigo, tinha um negócio que parecia um pão de açúcar, uma traça. O pão de açúcar era lá do Rio? Rio. Aquele tamanho. Meu Deus, no céu? Por isso que eu digo, tudo que eu vejo filmado na televisão é brincadeira perto do que eu vi em Manaus com a cidade inteira. Não foi só eu. E meu a cidade inteira viu também. Todo mundo. Pelo amor o de meu Deus. sogro era capitão dos portos de Manaus. Ele chamou o Exército, a Marinha Aeronáutica, para ir para lá examinar. Aquilo ficou parado mais de 1 hora em cima da cidade. Deus. Em cima do Rio Negro. Do tamanho do Pão de Açúcar. Do tamanho do Pão de Açúcar. O Rio Negro tem, na frente de Manaus, tem 8 quilômetros de largura. Ele ficou na frente, em cima do Rio Negro. Parecia que ele fechava de ponta a ponta em cima, parado. Mas era o quê? Era sem som nenhum. Nada. Luzezinhas assim, sem simetria, brilhando de dentro dele. E a sensação que dava é que ele não tinha nivelamentos idênticos, chapados. Parecia que ele tinha alternâncias de altura. Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida e na vida de todos os outros que registraram coisas interessantes. Eu nunca vi nada nem de longe comparável àquilo ali. Ficou mais de 1 hora e depois foi embora e desapareceu na escuridão da floresta amazônica. É. Deu tempo de eu sair da escola, ir até a casa do meu sogro, e eles estavam lá em perplexidade, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Quando você tinha? Isso foi em outubro de 1974. Eu tinha, portanto, 19 para 20 anos. Então já era adulto, é maior de idade, né? Eu já pregava o evangelho, eu já estava na televisão. Todo mundo já me conhecia. Vou fazer uma pergunta, porque eu preciso perguntar. Você não tinha tomado nada, você viu mesmo, estava ação. Eu e a cidade inteira. A cidade inteira. Não tem como a cidade inteira ter bebido. O Rio Negro se tornou lisérgico, aí todo mundo bebeu, e todo mundo ficou doido, e todo mundo viu a mesma coisa, não tem como. É. Você está falando desse caso, pastor, e aí eu lembro aquele caso de Fátima, né, lá em Portugal, que é do Sol, né? Que foi em 1917, se eu não me engano, dos 3 pastorinhos. Tem muita gente que fala que aquilo foi ufológico, né? Eu acho que foi. É? Eu acho que foi. Acho que as meninas tiveram várias experiências angelicais e a gente também observa, se você estudar a antropologia desse fenômeno, você vai ver que todos esses entes de outras dimensões, ou que não são da Terra, quando se manifestam, eles recebem o nome das crenças locais daqueles que os avistaram. Como dela, então é Nossa Senhora de Fátima, porque foi Deus, em Fátima. Ela estava em Portugal, um lugar absolutamente católico. E no interior de Portugal, a crença determinava o olhar e a interpretação. É quase uma apropriação. Claro. Como com os judeus na Bíblia. Parecia aquele ente lá, que era um negócio anômalo, doido, mas para ele era anjo, era só com esse nome que ele chamava. Qual que é essa passagem, pastor? Está cheio a Bíblia, eu estou falando. Qual que é essa que você falou agora, da aparição do quê? Para os judeus, você fala? Para os judeus. Tá, a Bíblia inteira. Tá. Cada um vinha com cara diferente. Tem anjo que é um relâmpago falando. Imagina, um relâmpago falando. Nem Spielberg jamais Já imaginou um isso. efeito especial dessa natureza. Um relâmpago em pé falando. Agora, ao mesmo tempo, esses entes, tem também muitos deles, não todos, mas muitos deles, têm o poder da mediunização. Eles são capazes de entrar na mente humana e falar no inconsciente humano. Então a gente está lidando, como Paulo diz, não sou eu inventando nada, Paulo diz em Efésios, no capítulo 2,
que nós vivemos cercados por forças espirituais, por dominadores invisíveis e mediúnicos desse mundo tenebroso, contra forças espirituais nas camadas e dimensões celestes variadas e divinas. Depois ele diz lá no capítulo 6 de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. E aí tem uma quantidade enorme de designações. No Novo Testamento, em Paulo, você encontra 9 designações desse tipo de entidades, que eu acho extraordinárias, porque ele, inclusive, define alguns desses elementos como sendo fenomenologias autônomas. Quando ele diz lá em Romanos 8, que ele fala de anjos, de principados, de potestades, aí ele fala de poderes. Poderes é simplesmente uma força que é força de si mesma. É uma fenomenologia. E que tem autonomia fenomenológica para se manifestar e não carrega nenhuma lucidez em si. É como um fenômeno livre. O universo está cheio de fenômenos livres como esse. Potestade, tronos. Paulo fala de tronos. Em outras palavras, é uma linguagem de 2000 anos atrás para designar certas confederações galácticas ou certas confederações multidimensionais. Aí ele fala de soberanias, que são outros níveis, são entidades que estão no nível superior. Há outras camadas dimensionais e que agem no universo e nos multiversos. De modo que só em Paulo você conta 9 camadas dessas. Parece muito com a mecânica quântica da teoria das cordas, parece muito com algumas outras, por exemplo, com o livro de Enoque. Eu ia falar agora com o livro de Enoque e os 10 céus do livro de Enoque. Enfim, tem muita similaridade em tudo. Quando você vai vendo, e você não fica preso só à leitura bíblica, mas você começa a estudar os chineses, os japoneses, os índios, os indígenas da América do Sul, dos Estados Unidos, você começa a estudar a cultura celta, você começa a mergulhar na cultura egípcia profunda, que está toda sendo redatada. A esfinge deixou de ter 4.000 anos, está agora redatada para 13, 14 mil anos de idade. As pirâmides de Quéops, Khéops e Miquerinos foram redatadas. Elas não têm 4.000 anos de idade, elas foram construídas antes do dilúvio de Noé, logo depois do fim da primeira era do gelo. Elas são obras pré-diluvianas do tempo dos Benai Elohim, com produzindo os nefilins com as mulheres humanas, o que tem equivalência idêntica na Suméria, aos Anunnaki e aos filhos dos Anunnakis com as mulheres, que eram também gigantes. Os nefilins são gigantes também. E que sabiam sabedorias que foram compartilhadas com os humanos e que fez a humanidade dar um salto quântico de tecnomagia, que eles não podiam nem conceber como tecnologia. Mas eram tecnologias dessas outras entidades, mas que foram apresentadas como poderes deles, como magias. Por isso, eles também se tornaram os deuses adorados por esses povos. E eles também foram os grandes produtores de alteração genética no planeta Terra, nos humanos e nas criaturas em geral, a tal ponto que a razão pela qual Gênesis 4 diz que o dilúvio de Noé veio, que hoje está confirmado em mais de 1.500 culturas da Terra, contando a mesma história de Gênesis 4, mais ou menos na mesma época, com os seus Noés sendo avisados de uma catástrofe de destruição e de resetting de tudo que havia no planeta, em mais de 1.500 culturas, não é só em Gênesis 4. Mas a razão que foi dada para a vinda do dilúvio foram as alterações genéticas, foi a corrupção do gênero humano, porque esses nefilins, que nasceram do cruzamento de seres das estrelas, ou anjos, ou vigilantes, ou Benai Elohim, como você quiser chamar, com os humanos, se tornaram aqueles seres monstruosos, apelidados de Nefilim,
que são os filhos dos que caíram, é o que significa a designação do nome deles, eles se tornaram canibais, introduziram canibalismos juntamente com ciências e evocaram adoração para eles mesmos. E é tudo exatamente igual, por exemplo, ao panteão grego, com Zeus e aquela quantidade inteira, toda aquela turma de deuses. Né? Você encontra a mesma coisa no Egito. As 4 primeiras dinastias do Egito, que são completamente pré-diluvianas, eram dinastias de reinos de deuses e seus filhos, que tinham descido das estrelas e coabitado com os humanos e alterado tudo e dado conhecimentos estelares, astrofísicos, genéticos, de intervenção cirúrgica. Hoje você encontra no Egito aparatos de operação neurocientífica de cérebro, cujos equipamentos são exatamente idênticos àqueles que são usados hoje. Os nossos só são de outros materiais em relação àqueles. Mas olha, não tem nada novo. E Jesus disse que antes da vinda do Filho do Homem, antes da volta dele, as mesmas coisas que tinham acontecido antes do dilúvio, nos dias de Noé, voltariam a acontecer. Então a gente está vendo isso acontecer nos nossos olhos. Daqui a mais 3 anos, quem tem um pouco mais de dinheiro já vai ter a sua ajudante ou ajudadora, mulher androide, bonita, linda, com carne sintética, macia, gostosa. Vai ter muito homem casando com androides deliciosas e obedientes, absolutamente prontas para fazer a vontade do macho medíocre, que vai estar lá só recebendo serviços daqui e dali. Vai ter de tudo acontecendo para todo lado, a mesma repetição, como também a doideira dos ricos, do canibalismo epsteiniano e de uma quantidade enorme de outras doideiras que a gente vê acontecendo no mundo. Essas descobertas, por exemplo, do tráfico humano em Israel, de órgãos, matando palestinos e tirando os órgãos para fazer transplante para judeus nos hospitais de Israel. É um negócio completamente pré-diluviano no seu barbarismo horroroso e desumano. Aí o que a gente assiste para todo lado. E essa infestação de manifestação de entes ou de plasmas de visibilização nos céus, luzes distintas e formas de manifestação as mais variadas, que são previsões também de Jesus. Jesus previu isso? Tudo. Ele disse que nos últimos dias haveria grandes sinais nos céus e dos céus. Dos céus? Nos e dois. Nos e dos nos céus e dos céus. Nos céus é o que a gente está vendo no céu, e dos céus é o que vem de lá para cá. E mais do que isso, ele descreve toda essa problemática de meio ambiente contemporâneo. Jesus tinha descrito tudo. Já tinha falado disso. Tudo. Está lá em Mateus 24, está em Marcos, está em Lucas. E o Apocalipse é um livro ecológico. É um livro sobre fontes de água, poluição dos mares, destruição dos rios, poluição dos ares, concentração de poderes, criação de robôs, as estátuas falantes. Quem que é a besta do Apocalipse? Rapaz, eu não sou besta de fazer essa previsão. De cair nessa, de saber quem é, né? Porque desses sinais que você falou que Jesus até já disse, nos céus e dos céus, claro, não sei se mas assim, teve um agora que chamou a atenção de muita gente, não sei se você está acompanhando na internet aí, no Menino do Paraná, que teria visto uma luz no céu, coisas passando, depois viu no mato, tem gente falando que ele estava mentindo agora. Eu percebo que causou, até a gente falou de Fátima agora, mas causou uma comoção. Você viu esse caso do Paraná? Eu só de longe, porque francamente eu achei muito parco, muito frágil. Superficial. Muito frágil. Olha, esse tipo de coisa, você tem que ter testemunhas variadas, concomitantes, simultâneas e em acordo de visibilização do que viram. Você fala várias pessoas vendo. Do contrário, fica muito difícil. Eu simplesmente sair de casa e dizer, olha, eu vi isso ali atrás da minha árvore aqui e tal, e vi depois, veio para cá, mudou para cá, eu fiquei vendo para cá e para cá. Fica difícil, especialmente num mundo como o nosso, onde nem gravado o pessoal crê. Nós estamos vivendo um mundo de saturação de imagem tão grande que a palavra perdeu todo o poder.
Ela foi esmagada, humilhada e extinta pelo poder da imagem. E a imagem agora está sendo relativizada pela IA. Porque você filma uma coisa verdadeira, mostra, posta, e vai logo chegar um monte de gente dizendo é IA. E você estava lá, e você viu, com seus olhos. É verdade. E, eu paro para pensar isso atualmente. Se caso eu veja algo no céu e grave, poste, dá IA isso aí. É IA. Mentira, Tudo pode ser IA. Você não estava lá. Só não será IA quando atropelar essa moçada toda, chegar e atropelar. Aí porque a maioria da humanidade é muito burra, medíocre, idiotada, e é um número que não para de crescer. As mães deles, como dizia Dostoiévski, vivem grávidas, né? Eles não param de aumentar. Não para de aumentar mesmo, exatamente. O pastor